Conheça o bom pastor. Ele é a porta. No caos do mundo, ouça a sua voz e siga-o. Gostaria de começar dizendo que há 20 anos atrás, eu vivi uma religiosidade, né, padrão da maioria da sociedade. Tinha algumas convicções nos meus pensamentos que eu seguia o que era certo, né? Acompanhando minha mãe, quando criança, eu cheguei até a frequentar a escola sabatina, né, na igreja adventista. Também casei na igreja católica, e eu na minha mente, eu fazia o que culturalmente era correto, né, quanto aos bons costumes, moral e cívico, e ético também. É interessante que quando vinham falar sobre religião para mim, né, eu sempre achava que estava certo, ou até mesmo arrumava um jeito de confrontar, defendendo as minhas próprias convicções, né, que eu aprendi e ouvi falar, né, até aquele momento, é claro. Até que um dia eu fui perguntar para um colega de trabalho que era cristão e tentou me evangelizar várias vezes, né, se ele poderia me dizer quando Jesus voltaria e como ele voltaria. Olha que coisa interessante. Fui perguntar para ele sobre isso. E a resposta dele foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, né, e principalmente na minha caminhada cristã, né. Eu creio que, inspirado pelo Espírito Santo, ele me deu uma resposta que desmontou todos os meus argumentos e conceitos que eu tinha aquele momento, né? Algo que foi capaz de penetrar profundamente na minha alma, sabe? Discernir literalmente os meus pensamentos, me fazendo, inclusive, lembrar hoje, claro, eu sei, de Hebreus 4:12, né? Quando diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. É, sabe o que é interessante? Ao invés de ele responder o que eu queria ouvir, como, por exemplo, o que diz em Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, ou quem sabe o discurso escatológico, né, sobre o final dos tempos, lá de Mateus 24, né, é, talvez o cavaleiro branco, né, o cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 19, que era fiel e verdadeiro, com olhos de chamas de fogo, onde o seu nome é a palavra que governará com seu cetro fiel, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu estava esperando algo desse tipo, mas não foi isso que aconteceu. Ao invés disso, ele respondeu algo que eu precisava ouvir, e esse é o tema de hoje. A resposta dele para mim foi: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E como eu disse, essa resposta, ela me silenciou, eu fiquei sem palavras, né, como se eu ainda estivesse digerindo, né, o que eu acabei de ouvir, né. Realmente estava dividindo osso e medula, sabe, atingindo o meu coração de maneira inexplicável. Essa, essa resposta acabou mudando minha trajetória. O que era uma religiosidade de ouvir falar, né, me fez buscar o conhecimento na palavra, né, como em Jó capítulo 42 fala, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus próprios olhos, né, e vê-lo com os meus próprios olhos, tendo comunhão e contemplando tudo que Deus estava fazendo por mim, me fez ter sede de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Então, a pergunta que eu faço para aqueles que eu vou conversar, ou faço para vocês também, vocês conhecem a voz do seu pastor? Eu tenho certeza que sim, porque vocês já estão aqui num processo de prosseguir em conhecer o Senhor, né, mas que estão sujeitos, sim, de serem usados pelo Espírito Santo e serem a voz de Deus para aqueles que estão perdidos e famintos. Por esse motivo, quando eu fui convidado a estar aqui para compartilhar conhecimento com vocês, eu lembrei das palavras do meu amigo. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, por gentileza, no livro de João, capítulo 10. Eu vou procurar ser breve, então eu não vou ler ele inteiro, tá? Eu vou
João capítulo 10, eu vou ler até o versículo 21, pode ser? Esse texto ele trata da conversa de Jesus com seus discípulos, né? Onde ele se identifica como um bom pastor e a porta das ovelhas. Posso ler? Então vamos lá. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor que as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá só um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém. Esse é o texto de hoje. E para entendermos o contexto, na Palestina era muito comum a presença de pastores de ovelhas. Os gados, eles eram divididos entre maiores, né, que era bois e vacas, e os mais miúdos, que estava ali entre ovelhas e cabras. Naqueles dias, os apriscos, eles eram ocupados por mais de um rebanho, e essa figura era bastante conhecida de Israel, né, naquele tempo. As ovelhas, elas podiam ser reunidas em um aprisco comum e compartilhado, inclusive, né, onde as famílias juntavam seus rebanhos. E por isso, a referência e a importância, a grande importância das ovelhas conhecerem a voz do seu pastor, né? A gente, estudando assim, a gente sabe que elas enxergam basicamente mal, né, mas elas ouvem muito bem, né? E o porteiro, ele só permitia entrarem os pastores para reunirem suas ovelhas, né, chamando-as pelo nome e as conduzindo para fora, onde ele levava para elas se alimentarem, né? E por isso Jesus usou esse costume da época para falar que ele é o bom pastor e que as chama pelo nome, e ele as conduz para fora do aprisco e as alimenta. Nesse contexto, existiam ladrões, o texto vai nos dizer que existiam ladrões que saltavam os muros, né, não entrando basicamente pela porta, como era de costume, e as roubavam. Mas, muitas vezes, por não serem verdadeiros pastores, a maioria eram mercenários que faziam isso por dinheiro,
diante dos perigos, dos próprios animais, inclusive, eles as abandonavam e fugiam. Por isso, esse texto de João, capítulo 10, é reconhecido como um dos textos mais significativos desse evangelho, né? Ele retrata o cuidado de Jesus pelos que ele segue e a segurança, inclusive, que podemos ter nele, né? Aliás, alguém de vocês lembra do contexto ou motivação para esse discurso ter sido trazido por Jesus? Alguém sabe o porquê que Jesus estava em meio a esse discurso? Alguém lembra? Alguém pode falar? Vamos lá, eu vou dar uma ajudinha. Eles estavam em meio à festa da dedicação, né? O Hanukkah, chamado Hanukkah, Festa das Luzes, né? Que comemora a rededicação do templo por Judas Macabeus, por volta de 1165 a.C., né? Depois que um Antíoco Epifânio, ele era um rei seleucida, né, que reinou sobre a Síria, ele veio a profanar o templo, né, oferecendo um porco no altar, né, provavelmente a Zeus, né, e teve uma revolta lá de Judas Macabeu, e eles venceram essa batalha, e estavam em meio à comemoração do Hanukkah, né, Festa das Luzes, que significa isso. E esse contexto foi motivado pelo fato do ex-cego ter sido expulso da sinagoga pelo judaísmo, lá no capítulo 9, né? Então, houve muita polêmica a respeito daquele ato de Jesus, principalmente porque Jesus cura esse cego em pleno sábado, né? Vale ressaltar que Jerusalém era o centro da vida religiosa de Israel e os fariseus eram presos mesmo em sua religiosidade, né? E principalmente na letra da lei, né? Isso os impedia de conseguir ver com olhos espirituais, né, a presença de Deus na pessoa de Jesus, né. Os fariseus e mestres da lei, eles eram religiosos e não espirituais. Por isso, muito disso, por causa da letra da lei, eles oprimiam o povo, né, eles entenderam totalmente errado, né, e o relacionamento com Deus deles era baseado em méritos, em aparências, né, quando eles chegam na frente da praça lá, eles querem orar para todo mundo ver, e Jesus chamou a atenção neles para isso, né, então Jesus faz uma clara referência a esses falsos líderes religiosos que não são verdadeiros pastores de ovelhas, né, e por que eles são falsos? Não é por causa das suas posições, tá? Mas porque muitos falam de coisas espirituais e citam o nome de Deus, ou se apresentam como líder espiritual, mas no fim eles agem de má fé, né? Se aproveitando da fragilidade do povo. Por esse motivo, Jesus disse aos discípulos que suas ovelhas seriam expulsas desse aprisco, né? Que é o judaísmo, entenda aprisco aqui nesse texto como o judaísmo, né? Mas mesmo assim elas deveriam se sentir seguras, porque ele é o bom pastor e a porta das ovelhas. O fato é, Jesus era o centro das atenções, não só pelo que fazia, né, mas principalmente pela reivindicação messiânica, que atraía tantos de coração aberto para crer nele, né, como aqueles que eram cegos pelas tradições e não o reconheciam como o enviado de Deus. Vale lembrar que o judaísmo oficial, ele englobava todos os que eram nascidos da descendência de Abraão, né? E mais tarde, com a lei através de Moisés, virou uma religião formal mesmo, né? E, na verdade, durante a história do povo judeu, o judaísmo veio se modificando com diversas interpretações dos rabinos e dos religiosos que controlavam, inclusive, a entrada e saída das pessoas. Inclusive, lá no capítulo 9, conforme eu citei, que é a grande motivação dessa fala de Jesus, lá no versículo 22 ao 34, ele vai falar sobre isso, né, que eles controlavam, inclusive expulsaram o cego do templo lá, né. Então, por isso, esse aprisco do judaísmo é descrito como cheio de restrições e legalismo,
não dando um descanso e uma vida saudável para as ovelhas, né? Isso nos explica Mateus 11:28, né? Que Jesus disse que nele o fardo é leve e o jugo é suave. Além disso, os religiosos do judaísmo eram, por Jesus, considerados ladrões e salteadores, né? Eles não tinham preocupação e cuidado com as ovelhas, e para alguns, inclusive, as pessoas comuns, as mais pobres, eram desprezíveis, né? E não sabiam nada da lei. Muitos dos religiosos e seus antecessores se encaixavam nesse perfil de ladrões salteadores, né? Mas em que sentido? No sentido de, como eu disse há pouco, roubarem a vivência espiritual, de roubarem a comunhão com Deus, que é baseada na fé e não nas regras, né? E eles viviam meramente a letra da lei. O pior é que nesse contexto temos ainda os que se proclamavam enviados de Deus, né? Os falsos cristos, vamos dizer assim. Eu posso dar como exemplo Teudas e Judas, né, o Galileu, mencionados por Gamaliel lá em Atos, capítulo 5, versículo 36 e 37. Então, quando Jesus diz no versículo 10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, certamente está pensando na situação do país naqueles dias. Ele estava se referindo aos líderes religiosos e revolucionários que roubavam o povo com falsas esperanças e libertação, né? E eles eram causadores de morte, né? E destruição, não só física, mas também espiritual. E o povo que acreditava nesses ladrões eram conduzido a um distanciamento maior de Deus, né? A pergunta é: a quem temos ouvido? A Jesus ou alguém que se diz enviado por Jesus, por Deus, né? E por causa dessa ameaça, Jesus anunciou no versículo 8 que ele é a porta que deveriam entrar o pastor e as ovelhas. O único meio correto e conhecido do povo para entrar em algum ambiente era a porta. E Jesus se identifica como a porta. A porta simboliza a maneira correta que se entra no aprisco, né? E essa metáfora nos faz recordar, né, da porta estreita e do caminho que nos conduz à salvação, lá de Mateus capítulo 7, onde Jesus diz que ele é o caminho, né? Nos faz lembrar que Jesus disse que ele é o caminho, o único que pode nos conduzir à salvação. Ele é a porta que nos leva ao lugar santíssimo, né, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Veja que coisa maravilhosa. No capítulo 10, versículo 9 diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. É importante entendermos essa expressão, será salvo. No grego, ela está no futuro, né, na voz passiva, e isso significa que nós é que sofremos a ação de sermos salvos, né? Esse detalhe reforça a ideia de que a salvação é pela graça e não pelas obras. A nossa parte é reconhecermos que somos pecadores, né, que estamos destituídos da glória de Deus, e que em Jesus, né, crendo em Deus, a gente pode desfrutar desse imenso amor e alcançar a salvação. E se Jesus disse que ele é a porta das ovelhas, então, e as ovelhas? Essas ovelhas simbolizam não só os judeus, mas todas as multidões que estavam aflitas e exaustas, né? Como ovelhas que não têm pastor, mas que buscam um aprisco seguro para repousar. Essas são aquelas que não são desse aprisco. O versículo 16 nos fala, né? Mas que era necessário que ele, Jesus, as conduza também. As ovelhas estavam à mercê desses religiosos, né, que Jesus descreve como ladrões salteadores e revolucionários, e Deus, em sua infinita bondade, e por seu amor, ele enviou Jesus para trazer esse cuidado especial para todos nós, né? E ninguém as tira de Jesus. Elas
ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor, a palavra diz. E aí vem a outra parte. E falando de pastor, o bom pastor, Jesus diz ser o bom pastor, né? Aliás, no Novo Testamento nós temos várias referências, né, a Jesus como pastor. Por exemplo, Hebreus 13, versículo 20, ele vai falar que Jesus é o grande pastor das ovelhas, né? Como também Pedro, em sua carta, primeira carta, Pedro, no capítulo 5, ele vai tratar e vai se referir a Jesus como o supremo pastor, né? Em todas as referências do Novo Testamento, é enfatizada a direção, é enfatizado o cuidado, e a proteção que nós, como ovelhas, né, como povo de Deus e ovelhas, podemos encontrar no Senhor Jesus. Como o texto diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele as conhece e mostra o caminho. O fato é, as ovelhas estavam perdidas ou seguindo uma religiosidade, né? E Jesus disse que daria a vida para retomá-las, né? E assim ele fez, né? Jesus tem autoridade para isso, né? Que mais? O outro ponto importante, né, que é bom dizer, é em relação ao caráter e ações do bom pastor, né? O que caracteriza o pastor no campo? Pastoreando as suas ovelhas. O que caracteriza? Como que a gente identifica um pastor no campo pastoreando as suas ovelhas? Vamos lá? O pastor, ele deve levar, e tem a função de levar os seus rebanhos para onde houver pastos e fontes para alimentá-las. O pastor, ele deve proteger as suas ovelhas dos perigos das feras e ladrões, né? Os ladrões, eles entravam, pulavam o muro, às vezes amordaçava, espancava o porteiro para que eles pudessem roubá-las, né? E o pastor, ele tem o dever de protegê-las. Vocês devem se lembrar que Davi faz referência a isso, né? Quando ele lutou pelas suas ovelhas no ataque de um leão, né? E então o pastor, ele tem esse dever de proteger as suas ovelhas. Para isso, é bastante interessante que o pastor, ele deve estar sempre arriscando a sua vida, né? Ele está em perigo constante protegendo as suas ovelhas, né? Ele deposita as suas forças ao lado de suas ovelhas e do seu rebanho, protegendo cada uma do perigo que elas podem enfrentar, né? E as ovelhas, elas são, falando de ovelhas, né? Eu citei no começo os gados, tudo, mas falando de ovelhas, elas são indefesas, elas não têm nada para se defender e literalmente ela depende do seu pastor para que elas possam se alimentar, que elas possam tomar água e todo o cuidado de proteção, né? Então, o pastor, ele passa o dia no campo com seu rebanho e ele também pode ser ainda a porta do aprisco para oferecer maior segurança e proteção a elas. Como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, nós devemos reconhecer que Jesus é o bom pastor, que protege as suas ovelhas com todos os seus recursos, né? Que nos alimenta. Ele diz que ele é o pão da vida, ele é a fonte de águas vivas, né? Quem dela toma não terá sede novamente, né? Por elas, ele sacrificou a própria vida, né? Por isso ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Jesus, o bom pastor, ele, além de tudo, ele promete às suas ovelhas vida abundante, uma vida com significado, uma vida abençoada. Jesus, o nosso bom pastor, tem todas as condições de cumprir tudo o que prometeu a nós,
né, sendo suas ovelhas. Por quê? Porque o seu poder é infinito. Deus deu autoridade a ele e ele tem um poder infinito para nos proteger. E ele disse, né, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele revelou que nós poderíamos esperar nele, né, e assim nós devemos agir. E ele nos prometeu a vida eterna. E, e por isso ela é abundante, né? É uma vida plena, rica e abençoada, enquanto caminhamos e conhecemos cada vez mais o bom pastor. E aí nós temos as bênçãos decorrentes de Jesus, ser o bom pastor e a porta das ovelhas, né? O versículo, do versículo 11 ao 21, vai tratar sobre isso, né? Que Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, o versículo 11, e essa afirmação, ela demonstra amor, o cuidado, o zelo que Jesus tem pelas suas ovelhas. Ele deu a vida para salvá-las, né? Morrendo em nosso lugar. Ele é o caminho, né? E é interessante que, conforme ele citou lá, né, que o mercenário, ele, quando está em meio ao perigo, ele foge. Jesus não foge quando vê o lobo, né? Jesus não nos abandona diante do perigo iminente que as suas ovelhas podem passar, né? Ele disse que estaria conosco diante das situações difíceis. Vocês devem se lembrar o texto clássico, né? No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Jesus, ele conhece as suas ovelhas e o mais interessante, elas as conhecem, conforme diz o versículo 14. Esse verbo conhecer, ele é repetido 4 vezes aqui. Ele significa conhecer de modo geral, que proporciona comunhão entre ovelha e pastor, e assim como entre o pai e o filho. Então, Jesus é conhecido pelo Pai, né, e também o conhece, versículo 15. Isso ensina a unidade existente, né, algo incomparável, a essência que os dois têm em comum, né, uma unidade. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, né. Então, Jesus deseja aumentar o seu rebanho, conforme o versículo 16. E essa é a boa notícia que Deus nos trouxe, né? Ele não faz acepção de pessoas. Quando Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas, e não deste aprisco, né? A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, e ele está se referindo a todos nós. Ou seja, a mensagem da salvação é para todos, em termos raciais, para judeus e gentios, em termos sociais, para livres e escravos, em termos financeiros, para pobres e ricos, em termos culturais, letrados e iletrados, em termos genéricos, para homens e mulheres, e para todos aqueles que o reconhecem como único Salvador. Sabe por quê? Porque Deus quer que o bom pastor seja o único pastor de um só rebanho que ultrapassa todas as diferenças, né? Por isso que ele fala um só povo, somos um corpo onde ele é o cabeça, né? E esse corpo, ele tem vários dons, várias habilidades para ser usado para que a gente, como imagem e semelhança dele, possa alcançar as ovelhas perdidas, aquelas que se desgarram, né? A única em frente às 99 que estava com Jesus e a que se perdeu, a gente possa estar ali para fazer a vontade do Senhor, né?
E Jesus, ele é amado por dar a sua vida e retomá-la, né? O versículo 17 e 18 fala isso. E a doação espontânea da vida fez com que fosse revelado, né, através de Jesus, esse amor do Pai. E esse amor do Pai pelas suas ovelhas, né, foi para nos dar a vida eterna. Né? Como eu disse, nós estávamos caídos, destituídos da glória de Deus, né? Como Russell Shedd fala, né, a solidariedade da raça, né? Nós caímos por causa ou através do pecado de Adão, né? E com isso veio a morte para toda a humanidade, mas por meio do bom pastor, né, por meio desse da porta das ovelhas, como ele se identifica, né, nós foi nos dado a vida eterna. E aí vem a solidariedade da raça através de Jesus, que a vida através de Jesus, essa vida abundante. Se a gente caiu por causa de Adão, agora a gente tem a salvação através de Jesus. Essa autoridade veio para Jesus porque ele não foi crucificado porque os seus inimigos quiseram, né, mas por livre vontade, né, em cumprimento ao plano de Deus desde o princípio. E esse amor que nos livrou do pecado e nos conduz à vida eterna. Mesmo diante da incredulidade de muitos, Jesus é reconhecido como divino, né? Os versículos 19 ao 21 vai falar isso, né? Jesus disse que as suas ovelhas ouviam a sua voz, ele as conhecia e elas o seguiam. Ele vai, isso mais para frente ele vai dizer lá no final do capítulo, mas é basicamente isso. As suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, né? Elas o conhecem. E aí remete àquilo que eu passei lá atrás, no começo da minha conversão, né? Com a resposta desse colega meu que falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, Jesus é a nossa segurança, é a segurança para as ovelhas. Ele disse que daria a vida eterna às suas ovelhas, que não perderia, inclusive, nenhuma delas, né? Elas não pereceriam. Aquele que nasceu de novo não pode ser arrancado das mãos de Deus, né? Diante, diante disso, é muito maior que saber como Jesus voltará, como ovelha, nós como ovelha, reconhecer a voz de Jesus, o bom pastor, e cremos nele, né, e em suas promessas. Ele nos dará a garantia da salvação eterna, né, a palavra nos dá o texto bíblico nos dá essa certeza, né, e principalmente o nome escrito no livro da vida. Qual a consequência disso? Mateus 25, 34. Vou pegar aqui para vocês. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber. E aí Jesus ele vai responder: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim fizeram. Jesus é a certeza da nossa salvação e, e ele e ele não falha.
Ele é o nosso bom pastor e, e a porta das ovelhas. E o interessante, eu não falei do porteiro. O porteiro, essa passagem também faz referência a esse porteiro, né? E que alguns teólogos, como Mary Frederick, ele fala que esse porteiro é o Espírito Santo, né? Prometido lá desde o Antigo Testamento, em Isaías 44 vai falar disso, né? E o Espírito Santo, ele não veio apenas para capacitar Jesus no seu ministério, mas ele também veio para abrir a porta de maneira definitiva a todos, seja judeus, seja samaritanos, seja gentil, né? Isso nos leva a admitirmos que só através do Espírito Santo que chegamos à fé em Jesus, né? Quando o salmista diz lá no Salmos 23, versículo 2, que o Senhor é o bom pastor que nos leva a pastos verdejantes e às águas de descanso, ele está se referindo às pastagens e às relvas que servem de alimentos para as ovelhas, né? Essa alimentação é a palavra de Jesus, o pão vivo que desceu do céu e que dá a vida eterna, né? O descanso às suas ovelhas. Então, o Espírito Santo nos leva a crer nisso, e ele abriu as portas para o ministério de Jesus, né? Isso vinha sendo anunciado lá no Antigo Testamento. A pergunta que fica é: você tem se alimentado desse alimento vivificante? Você tem desfrutado dessa vida que só Jesus pode dar? Eu gostaria de pedir aqui, não sei se eu vou conseguir, mas se o Samuel puder colocar para mim o texto não, o vídeo do que eu coloquei, ou o Arthur tá aí? Tá aí, Sim, Samuel? profe. Por favor. Obrigado, Arthur. É isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Eu as chamo pelo nome, né? Jesus é o bom pastor que não importa que a gente está no mundo, a gente está em meio a pessoas de diversas religiões, a gente está num mundo onde a gente vai ter aflições, não importa, não importa. Vocês viram que quando o pastor chama, as ovelhas reconhecem a sua voz. E foi isso que me impactou. Por isso que eu fiquei silenciado com a resposta do meu amigo. Porque ele não falou o que eu gostaria de ouvir, e talvez eu não voltaria mais, e seria até mais algo para eu debater com quem viesse falar comigo. Ele falou para mim que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu decidi querer ouvir a voz desse pastor, querer identificar. Podem muitas pessoas estar chamando falsos religiosos, revolucionários, mas eu reconheço a voz do meu pastor. Como ele virá? Como ele virá é consequência. Como ele virá é consequência. Eu tenho que saber reconhecer a voz do meu pastor. João mostra a reação das pessoas e das autoridades diante das afirmações de Jesus. O texto mostra a nós que, diante das palavras de Jesus, temos que decidir. Ou o encaramos como um louco endemoniado, que não deve ser ouvido, ou o aceitamos como o Cristo, o Salvador. Essa é uma séria decisão que devemos tomar, e eu tenho certeza que você já tomou. Qual a sua decisão? Fica essa reflexão para cada um de nós. Esse é o que eu gostaria de passar para vocês no dia de hoje. Deus abençoe a todos.